Então o que acontece? Se você tem respeito, você tem união, transparência, confiança, e a confiança vem com o tempo. O quarto pilar que sustenta uma relação é a química. Quando a pessoa tem 20 anos, ela se relaciona com a outra, ela vê muito curva, estética, beleza. Mas nós aqui que já estamos maduros, o que acontece? A gente entende o seguinte, que não adianta você ser louco com alguém que te xinga, te agride, te maltrata. Então a gente vê que os pilares que sustentam a união, o quarto para mim é a química, pode ser chamado amor, paixão, ou aquele amor que vai aumentando com a convivência com o tempo. Eu falei aqui, ó, uma relação para ser saudável tem que ter respeito, união, transparência, e tem que ver agora o que eu acabei de citar aqui, o amor, né, irmãos? E viver com dois, você vai viver a vida toda. Pô, a vida já é difícil, já pensou, mano? Você olha assim para a pessoa assim... Não. Tem que ter a química. A química é um negócio sagrado. Fundamental. Agora eu vou falar para vocês aqui 3 inimigos da relação. O primeiro inimigo da relação, veja bem. O primeiro inimigo da relação é a falta de diálogo. Porque tem casal que muitas das vezes, o que acontece, pastor Roberto? Ele só fala assim, você vai almoçar agora? E um almoça na sala e outro no quarto, né? E quando chega no trabalho, ele um entra pela porta da sala, outro entra pela porta do fundo. Aí não tem aquela convivência, não tem o diálogo. É onde o casamento ele não é duradouro. Porque quando há diálogo, você falou muito bem, e o inimigo entra nisso. Porque o que acontece? Tem hora que o esposo vai estar com problema. E a esposa vai ter. Então, se você tiver aquele diálogo, pô, estou sentindo você triste hoje. O que aconteceu? O que eu posso te ajudar? E vice-versa. E não acontece. Aí onde o inimigo entra. Então aí a relação vai se esfriando. Já não tem, já viu aquele casal que quando está namorando, né? Aí é aquela mãozinha dada, o rostinho colado. Mas aí depois que casa, passa 2 meses, um vai na frente e outro vai atrás. O crente está fazendo isso. Eu vejo casais na igreja que se casaram, que vivia agarradinho, abraçado, beijando, aí acaba o culto, a irmã está lá na frente, o cara está aqui, ou vice-versa. Ué, mas então, aquele abraço, aquela mão, aquele beijo, não tem mais. Então o que está faltando é o quê? Você falou muito bem, é o diálogo. Porque quando há diálogo, quando há conversa, aí o casamento é duradouro. E não pode ter ciúme, você falou. Porque quando o ciúme é sensível ao extremo, onde você está? O que você está fazendo? Você vai demorar, aí acaba o relacionamento. Nossa, você falou um ponto fundamental. É você dar essa liberdade para sua esposa. Você não quer saber o que ela está fazendo no celular. Por quê? Você confia. Você sabe com quem você casou. Então hoje as pessoas acabam com o casamento, o relacionamento, porque vive um ciúme excessivo de energia. Hoje eu estava falando com uma pessoa hoje. Você vai entender. Eu conheço uma pessoa agora e o cara fala que já está apaixonado. Como assim, cara? Estou apaixonado. Ai, meu Deus, que isso? Eu gosto da pessoa, mas a paixão, ela vem no decorrer do tempo. Né? O apóstolo no estudo, né? Ele fala sobre isso, né? Da vida amorosa, né? Ele sempre brinca nas palestras dele e ele traz algumas verdades que é importante para a nossa vida. Eu queria até acrescentar, você que está me ouvindo aí, Deus que colocou você, porque Deus quer abençoar mais a sua união. Escuta o que eu vou te dizer. Todo relacionamento, quando um casal vai discutir relação, porque uma relação sem conversa, é tempo ela se acaba. Então, primeiro passo, nunca comece uma conversa dizendo assim, a culpa é sua. Não, isso. A culpa é nossa, nós erramos. Então também você nunca para discutir o problema que passou. Você tem que sentar para discutir a solução. Nós erramos, agora qual a solução? Então estou dizendo aqui, ó, 5 pilares que sustentam a relação: respeito, união, transparência e química. 3 inimigos da relação: falta de diálogo. Segundo inimigo que eu vou falar aqui é a falta de planejamento. Sabe por quê? Porque 70% do divórcio que tem no Brasil está relacionado à finança. Porque quando acaba, a lata está vazia. A mulher não tem a oportunidade de fazer o cabelo, a unha, ou ir comprar uma roupa. Querido, diante de Deus, vai inventar. Não.
A gente peca muito, muitos evangélicos pecam por falta de lazer, irmão. A gente tem que ter o social. Você levar, se você não pode levar na sorveteria, faz igual eu. De vez em quando eu levava aqui para chupar um picolé mesmo. É R$2. Amém? Você tem que levar no lugar. Amém? Então veja bem. Primeiro inimigo da relação é a falta de diálogo. Segundo, falta de planejamento. Planeja que diante de Deus você vai ter muito problema se a sua vida financeira não estiver resolvida. Terceiro inimigo do relacionamento é o egoísmo. Eu vou fechar aqui, senão... Eu vou lá profundo. Sabe por que egoísmo? Porque se vocês estão vivendo junto, tem que haver flexibilidade. Se a gente não abrir mão e eu ceder, você também não ceder, não vai, irmão. Ó, isso aqui, ó, flexibilidade no casal. O egoísmo é uma desgraça para o casamento. Então tem que ser pensado mutuamente. Você falou muito bem, principalmente quando a mulher ganha mais do que o homem. Eu tenho um salário alto, você tem um salário baixo. E aí entra o confronto. Que ela sempre vai jogar na cara do esposo, na verdade. Eu que faço, eu que comprei, eu que paguei, seu salário não dá para nada. E aí começa o quê? Entra o quê? O egoísmo e a falta, principalmente a falta de respeito. Porque quando você casa com uma mulher, ou seja, o homem ganha mais, ou a mulher, seja lá que for, mas tem que ter o quê? Equilíbrio. Ó, nós vamos fazer isso que você falou, vamos planejar isso, vamos comprar isso, vamos comprar... Mas não existe isso. E aí quando as coisas acontecem ao contrário, aí a lata está vazia, não tem como trocar o fogão, não tem como... Aí começou a ventar. Eu casei com você para quê? Você não me dá o conforto, eu não posso fazer um cabelo, eu não posso fazer uma unha, eu não posso fazer uma chapinha, não consigo fazer nada. Então você para mim é um inútil. E aquela palavra é jogada, e ali acaba o casamento. Porque o apóstolo ele fala muito bem, quando o casamento acabou, não tem mais sexo, acabou o casamento. Porque tudo isso gera, né? Ali quando você está, não é questão de, não é só o sexo, mas ajuda o relacionamento, né? Você vê que você está bem, entendeu? Vamos lá e tal, nós vamos conseguir. Mas, infelizmente, acontece essa controvérsia. Então é isso que nós precisamos entender. Você que está aí, você que tem o seu casamento, preserva o seu casamento, meu querido. Preserva ele, cuida, trata. Essa pessoa que Deus colocou no teu coração é revelada por Deus. Só que muitas vezes a gente não entende. Exatamente. E aí, quando o cara dá as costas, por que eu casei com esse cara? Esse cara não faz nada. Esse cara, eu tenho que agora fazer isso, fazer aquilo, tenho que ajudar. Mas por que não viu isso antes? Por isso que existe, agora está entrando forte o debate, porque por isso existe o quê? O namoro. Não é verdade? O namoro é para quê? É para conhecer ambas as partes. Eu saber o temperamento dela, ela saber o meu. Né? Aí não casa, não procura saber os temperamentos, não sabe como é que é a mãe, não sabe o que é o pai, e aí entra, casa. E aí depois, lá na frente, dá tudo errado. Aí põe a mão, me arrependi, agora não, agora adianta. Né? O que Deus uniu, o homem jamais separa, não é verdade? Exatamente. Queridos amados irmãos, Deus está muito forte. Veja bem, a gente não vai continuar porque a gente está aqui para adorar a Deus, mas você que está sendo edificado, eu queria dizer para você, se você